A paz do Senhor a todas as irmãs, mães e também tias do Ministério Infantil. É com muita alegria que por meio deste vídeo nós novamente fazemos uma reflexão bíblica neste dia. E hoje Deus tem uma palavra especial ao meu coração e ao seu coração. Porque o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é onipresente. Ele está aqui comigo na minha casa e também está com você aí, que está nos acompanhando por meio deste vídeo. E Ele quer, neste momento, falar conosco a sós. Ele quer ter um particular conosco. Isso demonstra o seu grande cuidado e amor e misericórdia com cada um de nós dentro da nossa particularidade, dentro da nossa subjetividade. Demonstra também o quanto nós, cada um em particular, somos importantes para Deus. Não pense você que alguém ou um ou outro é mais importante. Deus quer ter um momento único com você, um momento de relacionamento a sós com você. Às vezes, nós ouvimos algumas falas dizendo: eu gosto mesmo de ler a Bíblia na igreja, juntamente com os irmãos, no coletivo. Eu gosto de orar na igreja, com os irmãos, unido com os irmãos. Mas você sabe que há momentos em nossas vidas que o Senhor quer falar conosco em particular. Que Ele quer tirar um tempo especial unicamente para você. E olha, Ele quer falar com você. É importante nesse momento que nós estamos em casa, que não estamos indo cultuar, congregar juntamente com os irmãos, que entendemos que o nosso relacionamento, ele é também vivido sozinho entre eu e Deus, na minha individualidade. Porque a nossa fé é algo individual, é algo meu e Deus. Você tem a sua experiência, você tem a sua fé, eu tenho a minha. E Deus quer falar conosco por meio da sua palavra em um texto muito lindo. Eu gostaria que você nos acompanhasse. Eu tenho certeza que Deus colocou esse tema ao meu coração, Ele também vai acalmar o seu coração. Quando Ele diz: eu quero falar com você a sós. Lá no livro de João, no capítulo 4, gostaria de convidar vocês para ler juntamente comigo. A mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que mesmo não batizava mais os discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Pois que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e lhe disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele,
e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte. A água que ele lhe der se fará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e não tenha que tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondendo e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós disseis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoraremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é importante que os adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os discípulos, maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Dentro desse texto, nós podemos aprender lições lindas. Jesus, quando estava ali em Judeia, ouviu falar de que as pessoas estavam comentando que ele batizava e fazia mais discípulos. No entanto, nós sabíamos que eram os discípulos que batizavam. Jesus, percebendo este momento em que é muito comum entre as pessoas a querer ficar classificando e mediando as competências espirituais das pessoas, mas aquele irmão prega mais bonito, mas aquela irmã é sábia, aquela irmã prega mais bonito, compreendendo que Deus usa todos, é Deus que usa essa irmã, é Deus que usa outra irmã, é Deus que usa o outro irmão. E quando nós assim medimos esses comportamentos, essas falas, nós queremos medir o tamanho do nosso Deus. Jesus, vendo isso, decidiu ir para a Galileia. Nós aprendemos uma lição. Quando nós estamos diante de algumas falas como essa, você percebeu? Aquela irmã é muito usada. Aquela irmã tem uma palavra sábia. No entanto, aquela outra irmã, eu não gostei. Aquela irmã tem uma palavra muito fraquinha. Nós estamos diante de uma situação em que nós devemos nos ocultar. E assim que possível, sair deste ambiente. Porque nós não podemos ficar mediando o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Deus usa cada um de nós. Quando nós criticamos alguém que está ali no altar ou que está em outros recursos
falando do amor de Deus, nós estamos ignorando o poder de Deus na vida daquela pessoa. Amém? Então, Senhor Jesus disse que vai até a Galileia e sai de Judeia. No entanto, no verso 4 ele diz que era necessário passar por Samaria, compreendendo que para ir de Judeia a Galileia existiam outros caminhos, 3 conhecidos. E o caminho que passava por Samaria era o caminho mais perto, no entanto, o mais perigoso. Por volta de 64 quilômetros, os outros 2 caminhos que também existiam eram mais longos. No entanto, eram caminhos mais seguros. E Jesus diz assim, e era-lhe necessário passar por Samaria. Além de ser um caminho perigoso, o povo judeu não conversava com o povo samaritano. Existia, sim, uma intriga entre eles, porque o povo samaritano era conhecido como povo mestiço. Era povo que se casavam com diferentes pessoas. E os judeus tinham essa intriga, então eles não tinham relacionamento com este povo samaritano. Por que será que Jesus disse que tinha que passar por Samaria? Sim, Jesus queria ter um momento para falar a sós com aquela mulher. E aí você pode se perguntar, mas com aquela mulher? Uma mulher de uma vida imoral. Uma mulher que já tinha se casado por 5 vezes e no momento atual era uma amante. E ainda uma mulher que naquela época a mulher ela não era reconhecida, ela não era valorizada por muitas pessoas. Mas Jesus, ele demonstrou por meio dos seus comportamentos que ele sim, sempre valorizou a mulher. Ele escolheu ter um momento a sós com uma mulher samaritana, em que o povo judeu não conversava. Diante de todos esses preconceitos, diante de todas essas culturas, né, que são instituídas ao longo da vida, as culturas elas vão sendo instituídas porque por meio do tempo elas são continuamente repetidas e se tornam extremamente engessadas. Mas Jesus ele veio para nos salvar. Jesus ele veio para nos dar amor. Ele ama independente de qualquer que seja a sua situação. Ele não ama a situação que você está, mas ele ama você. Você que é mãe, faça uma análise comigo. Não tem aquele de vários filhos. Não tem aquele filho que você olha e você percebe nele comportamentos que você jamais gostaria que ele tivesse. Aquele filho que nós podemos dizer um pouco mais rebeldes. Aquele filho que você percebe que precisa de um trabalhar de Deus ainda maior. Qual é a sua posição como mãe humana, quanto a esse filho? Orar mais por ele. Pedir ao Senhor, interceder ao Senhor por mais misericórdia para com esse filho. Porque aonde abundou, né, a necessidade, abundou o grande amor de Jesus. Assim é o nosso Jesus. Eu não sei qual a sua situação de você que me acompanha por meio desse vídeo. Mas Deus fala comigo que Ele quer falar com você em um momento a sós. Independente de padrões morais e culturais. Ele morreu na cruz por amor a você e por amor a mim. E muitas das vezes, essas situações, elas dificultam nós recebermos o amor de Deus. Compreende que a mulher, quando Jesus inicia uma conversa com ela. E Jesus queria essa conversa sós. Ou você acha comum 12 e comprar alimento para 13? Quando você está com fome em casa e fala assim, fulano, vai lá comprar algo para nós comermos, para prepararmos o almoço. Vai quase toda a família comprar?
Eles estavam em 13, Jesus e seus discípulos eram 13. 12 foram comprar comidas e ficou apenas Jesus. Demonstra que Jesus, com seu cuidado, com seu amor, ele queria ter um momento especial entre ele e ela. Talvez os discípulos ainda não tinham essa experiência com Deus, esse conhecimento com Deus, e saber que Jesus quebra paradigma, que Jesus ele veio para demonstrar amor e que Jesus não está ligado a preconceitos. Então Jesus, onde que eles vão comprar alimento? E Jesus quer falar com você. Independente se os padrões sociais do nosso mundo atual te condenam por algo. Jesus veio para transformar a sua vida, assim como ele fez na vida daquela mulher. Olha o quanto ele valoriza o indivíduo. E às vezes nós olhamos e nos dizemos, Senhor, eu sou tão falha, eu tenho inveja, eu tenho ciúme, eu ajo com ignorância, eu não demonstro amor. Mas Jesus demonstra o amor a você. E ele quer, por meio da demonstração de amor que ele tem por você, transformar a sua vida por meio da água, da fonte que ele vai colocar em seu coração. E você mudará todos esses comportamentos. Porque a transformação, ela vem de dentro de nós. Ela vem de dentro do nosso ser. Dentro do nosso mundo espiritual, emocional, ela vem dentro do nosso coração. E Jesus queria que essa transformação ocorresse na vida daquela mulher. O Senhor tocou ao meu coração para trazer uma mensagem muito especial neste momento. Quando Jesus inicia aquela conversa com aquela mulher, e ele começa a dizer, dar-me de beber, e aquela mulher diz, poxa, mas o Senhor falando comigo? Nós percebemos que muitas das vezes os preconceitos que a sociedade impõe sobre uma pessoa, e existe uma transportação desses preconceitos no próprio eu da pessoa. Eu quero dizer para você que aquela mulher, ela tinha um alto preconceito sobre si. Ela estava tão preocupada em ser mulher, em ser uma mulher que estava vivendo um pecado, uma mulher imoral, de ser uma mulher que pertencia a uma região em que não se conversava com Jesus, que ela estava diante dessas percepções, essas percepções preconceituosas, culturais, estavam camuflando a percepção auditiva, perceptiva dela. Porque ela não conseguia compreender qual era a água, do que exatamente Jesus estava falando com ela. Muitas das vezes, nós, com as nossas preocupações humanas, com as nossas visões humanas, com os nossos preconceitos, né, e determinismo que nós colocamos em cima de nós mesmos, nós não compreendemos. Nossas percepções ficam camufladas, elas se tornam ruins para compreender o que Jesus quer falar conosco. Quando Jesus te diz algo e você diz assim, não. Você não está entendendo como aquela mulher, que era água da vida eterna. Não era essa água aqui que mata a minha sede temporariamente. Mas era uma água que você, após bebê-la, você se torna como se fosse uma fonte de água de vida eterna, da presença de Jesus. Ela não compreendia. Ela tinha a sua percepção limitada. Ela estava perdida em meio à cultura, a preconceito que ela tinha a si mesma. E ela não tinha abrido seus olhos para perceber qual era a fala que Jesus tinha naquele momento. E você? Quantas vezes Jesus fala com você e você diz assim, Senhor, mas eu preciso deste emprego. Senhor, eu preciso estar ali. Eu não consigo viver sem isso, Senhor. Eu preciso.
Eu tenho essa dependência. Será que você não está tendo a sua percepção conturbada e você não está ouvindo a voz do Senhor claramente ao seu coração? Por meio dos seus preconceitos, por meio da sua cultura, por meio de percepções limitadas. Jesus quer falar com você de forma espiritual. Abra os seus olhos, os olhos espirituais. Venha ver além daquilo que a sua visão humana pode lhe proporcionar. Jesus quer adoradores de espírito e verdade. E aquela mulher, depois de perceber quem era a pessoa que ela estava falando, quando ela tem os seus olhos, que ela tem aquelas percepções errôneas, aquele medo, como assim? Jesus falando comigo, eu sou mulher, ele não pode. Para de pensar nessas coisas que o mundo, que as pessoas têm colocado sobre você. Você ser pregadora? Olha para o seu passado, olha o quanto você fez de errado. Você falar de Jesus, olha o comportamento do filho que você tem. Você se pregar para as crianças, olha para o seu marido, o marido que você tem. Isso são percepções humanas que estão atrapalhando você receber a voz do Senhor na sua vida. E a voz de Jesus na sua vida é uma voz de transformação. Ele quer nos transformar. Ele quer colocar em nosso coração uma fonte que jorra amor. Uma fonte que jorra a sua presença. Jorra sim. Aquela mulher, quando percebeu que ela estava com Jesus, que ela poderia receber de Jesus aquela água de vida eterna. Ela deixa o cântaro, ela percebe que essa água é limitada e ela começa a procurar pessoas e falar de Jesus, porque agora ela foi transformada. Você foi transformado por Jesus. Você pode sim agora convidar pessoas para conhecer Jesus. Antes ela foi buscar água ao meio-dia. Era de costume que as pessoas buscassem água pela manhã cedinho ou no final da tarde, que era um ambiente mais tranquilo e mais fresco. No entanto, aquela mulher foi buscar água ao meio-dia com o sol pesado, porque ela não queria possivelmente ser vista, porque ela tinha medo do julgamento das pessoas. Agora, depois da transformação, ela entende que o seu coração foi transformado, que o velho homem ficou para trás, que agora ela era uma nova pessoa em Jesus, e ela convida, ela leva as pessoas, ela se torna uma missionária, assim como eu e você que está aí me acompanhando. Não se deixe levar por percepções humanas. Deus tem um ministério lindo na sua vida e Ele quer te usar. Mas é possível que você entenda que Ele é amor e que o julgamento das pessoas e aquele velho homem, aquilo ficou numa história passada. Que você agora se tornou uma nova pessoa e que tem uma vida diferente com Deus. Porque Jesus, Ele morreu na cruz para nos salvar. Jesus, Ele veio para nos demonstrar amor. Eu vejo que nós precisamos ainda conhecer mais Jesus. Nós precisamos ainda conhecer mais Jesus. Porque aqui no livro de João, no capítulo 13, no versículo 34, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como vos amei. Jesus nos amou primeiro, que também vos uns aos outros como vos ameis. Jesus nos amou primeiro. Jesus, Ele veio para nos transformar. Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai bondoso. Nós vemos aqui também no livro de 1 João, no capítulo 4, e verso 19 e 20, que diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.
Quando você olhar para aquele irmão e ver que aquele irmão está com comportamentos que não é coerentes com um cristão, não o critique, ame-o, clame por ele. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, ajude essa pessoa a seguir o caminho do Senhor. E no verso de 20 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem nunca viu? Por meio do conhecimento de Deus, por meio do conhecimento e experiências que temos com o Senhor, nós entendemos que nós temos que levar mais amor, nós temos que viver com mais amor. Que o Senhor possa falar contigo por meio dessa palavra, porque Ele quer um momento particular com você. Ele tem um tempo especial, individualmente com você aí. Ele se importa com a tua dor, Ele se importa com o teu problema. Ele quer transformar a tua vida, o seu choro em alegria, a sua tristeza em bonança de felicidade, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Deus abençoe a cada um de vocês.